Olá, alunos, bem-vindos ao meu canal. Sou José Augusto Lara, professor de História, e hoje nós vamos ter a nossa aula sobre iluminismo. Quem está chegando agora, eu já fiz uma aula sobre absolutismo, vai estar aqui embaixo do vídeo. Você clique, assiste primeiro a aula sobre absolutismo e depois retorne para essa aula sobre iluminismo. Beleza? Então vamos lá, essa aula é um conteúdo de história moderna, tá? E vamos iniciar, beleza? Então vamos lá, pessoal. Iluminismo, ele foi um movimento, tá? Intelectual, tá certo? Foi um movimento intelectual que tomou conta de toda a Europa, né? Com vários pensadores espalhados no mundo. É um movimento burguês que surgiu da estrutura de pensamento da burguesia. Ele tomou força do século XVII ao século XVIII e ele se caracterizava por um culto à ciência e à crítica ao poder real. Mas para a gente entender de onde veio o iluminismo, o que é esse iluminismo, a gente tem que entender o que estava acontecendo na Europa para poder surgir esse movimento. Então vamos lá? Vai ser um pouco de revisão da aula passada, tá certo? Vamos lá. Antecedentes. Para a gente entender o que é o iluminismo, a gente tem que entender o que é o absolutismo. Então, aqui nós temos uma imagem do rei Luís XIV, o rei Sol, que foi o rei absolutista que mais teve êxito no seu governo, né? Como a gente viu na aula passada, essa imagem, né, esses retratos que o rei fazia de si, eles têm todos uns significados. E esse significado, né, no geral, ele visa a dominação dos súditos, tá certo? Então, o rei, utilizando esses símbolos, ele visa, né, conseguir a obediência, né, por parte daquelas pessoas que estão sob o seu poder. Então, vamos lá. O rei, durante esse período chamado absolutismo, né, que vai durar até o século XVIII, XIX, tá certo? Dependendo da sociedade, ele tinha alguns poderes especiais que vocês podem ver, né, voltar e assistir na aula passada, dentre os quais vamos citar alguns que são importantes para essa aula. A primeira coisa, né, que é importante para essa aula é saber que o rei, ele tinha o poder quase supremo, né? Ele estava acima da lei. Era a vontade do rei que faziam as leis. Então, se o rei decidisse que uma lei não era boa, que ela não era justa, que ele deveria mudar, essa lei era mudada. Além disso, ninguém poderia fazer críticas ao rei, tá certo? Porque o rei, lembra da teoria de Bossuet, justificativa de Bossuet? Porque o rei, ele sendo, né, é o direito divino do rei, o rei sendo criado por Deus na família real, ele estava imbuído da vontade de Deus. Então, você questionando a vontade do rei, você questionava a vontade de Deus, tá certo? Então, quem se opunha ao rei, quem ousava questionar o rei, vinha morar nessa prisão aqui, como a gente já viu na outra aula, que era chamada de Bastilha, isso no caso francês, que era uma prisão política, mas também tinha outros tipos de preso, tá certo? Mas essa prisão era símbolo do poder do rei. Se alguém criticasse o rei, eles falavam, toma cuidado, né? Você vai parar na Bastilha. Continuando. Além da supremacia do rei, o rei ele também possuía uma grande riqueza, tá certo? E aqui nós temos um exemplo dessa riqueza, o Palácio de Versalhes, que era onde morava aquele rei que a gente viu no começo aqui, o Luís XIV, tá certo? O rei Sol. Olha quanta beleza, quanto luxo, quanta riqueza temos aí nesse palácio. E isso era lógico, era comprado com o dinheiro do rei. Só que o rei não trabalhava, né? O rei era um político. Da onde que os políticos, da onde o rei tirava seu dinheiro? Logicamente era dinheiro de impostos, tá certo? Então os impostos pagos pela burguesia, os impostos pagos pelos trabalhadores, pelo povo, que formava o terceiro estado, né, mantinham as riquezas da nobreza, do qual o monarca, né, o rei era um membro, e do clero. Então, a sociedade era dividida em três. Primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, terceiro estado, povo, burguesia e trabalhadores, camponeses, tá certo?
Então, a riqueza coletada de impostos era considerada riqueza do rei. Então, não existia uma diferenciação. Todo aquilo que era coletado pelo Estado, que era coletado em forma de imposto, entrava para a conta pessoal do rei. Então, se o rei quisesse pegar todo aquele dinheiro, né, todas aquelas riquezas pagas em imposto e gastar com festa, ele faria. Ele não era obrigado a construir hospital, construir escola, tá certo? Porque a riqueza do rei era considerada, né? Os impostos era considerado riqueza do rei, riqueza do Estado, riqueza do rei era a mesma coisa. Então, para isso, quanto mais dinheiro o governo, o Estado tinha, mais rico o rei era. Então, o rei dispunha de uma série, né, de estratégias chamadas de mercantilismo, né, de estratégias econômicas para fazer o seu Estado se tornar mais forte. E todas essas estratégias se resumiam em uma coisa: intervenção do Estado na economia. O rei organizava a economia. O rei organizava a economia, o rei organizava também, né, a política, a sociedade, tudo girava em volta do rei, inclusive a economia, tá certo? Então vamos lá. No meio de todo esse sistema, nós tivemos o surgimento do iluminismo. Então o que é o iluminismo? O iluminismo, ele vem de luz, de iluminação, tá certo? E ele pode se resumir como um culto à ciência. Foi quando as ciências, né, o método científico, a forma de produção de conhecimento se tornou tão importante que as pessoas começaram, né, a buscar esse tipo de verdade. Vamos entender. Então, vamos continuar, vamos entender. O que é isso? Então, o iluminismo, ele se resumia como o culto à ciência e a crítica ao antigo regime, ou seja, a crítica ao rei, a crítica ao modelo absolutista. Então, vamos lá. Da onde vem esse iluminismo? Vem, né, do aperfeiçoamento do método científico. Enquanto na Idade Média, né, nós tínhamos a ciência ela era vista na Idade Média como uma forma de você compreender o universo e, compreendendo o universo, compreender a mente do Criador, né, de quem tinha feito este universo. Mas qualquer contradição entre ciências e religião, ou seja, a revelação feita por Deus, a revelação tinha precedência. Então, a revelação vinha em primeiro lugar, a religião vinha em primeiro lugar. A partir do século XVII, com o iluminismo, e o método científico? O método científico ele vai trazer um maior rigor para a ciência. E, ao invés de buscar na religião a resolução dos problemas, vai se buscar no método científico. Então, a busca da resolução de problemas e a busca da verdade vai ser feita pela ciência. E aí, havendo contradição entre a religião e a ciência, esses filósofos optariam pela ciência, tá certo? Mas eles acreditavam que o conhecimento adquirido ele não podia ficar só na academia, só nos meios intelectuais. Por quê? Eles acreditavam no progresso. Eles acreditavam que se a sociedade fosse instruída, ela seria uma sociedade melhor do que tinha sido até aquele momento. Então, para que a sociedade evoluísse, para que ela progredisse, o conhecimento tinha que sair dos meios acadêmicos e alcançar todas as pessoas. Para isso, a gente precisava de estratégias. Uma das estratégias desenvolvidas foi o uso da enciclopédia. Aqui nós temos a primeira enciclopédia, né, feita na história da humanidade, chamada, né, feita por Diderot e D'Alembert. Os dois fizeram vários verbetes, né? Quem não sabe o que é enciclopédia, para aí agora o vídeo, pergunta para o pai e para a mãe o que é enciclopédia. Se eles já viram uma enciclopédia. Hoje vocês usam o Google, não é? Vai no Google, no Wikipédia, consegue procurar e pesquisar aquilo que vocês querem. Mas os pais de vocês não tinham Google. Então, eles tinham que ir até a biblioteca, utilizar as enciclopédias, né? Que tinha quase a mesma função do Google hoje, de digitar lá e encontrar, né, aquilo que você precisa, tá certo? Então, essa enciclopédia ela foi tornando um pouco mais difundido, né, o conhecimento acadêmico.
Uma das coisas, né, que os iluministas mais criticavam era justamente a censura praticada pelo rei, tudo que era críticas ao rei, tudo aquilo que era críticas à religião, tudo que era contrário à religião, o rei procurava censurar. Então não era permitida a sua publicação, a sua divulgação, tá certo? Inclusive, o rei tinha direitos de violar cartas enviadas. Então, se você recebesse uma carta, ela poderia vir aberta, né, por um censor, um membro do governo poderia abrir sua carta e ler para ver se tinha alguma crítica ao rei, alguma coisa ali que eles discordavam, tá certo? Então, o termo iluminismo ele vai ser muito usado justamente por um jogo de luzes e trevas que vai ser usado pelos pensadores iluministas. O que é isso? Como a gente falou, eles enxergavam uma oposição entre a ciência e a religião. A Idade Média, durante 1000 anos, né, do século V até o século XV, que é o período conhecido como Idade Média, a humanidade foi muito voltada para a religião, para o sentimento religioso. Então, esses filósofos, né, esses pensadores iluministas, eles viam com maus olhos a Idade Média. Então, o que eles falavam? Eles falavam que a Idade Média era a Idade das Trevas, porque a religião predominava, e que a Idade Moderna, seria a Idade da Razão, tá? A Idade da Luz, onde tinha acontecido a iluminação da ciência, por isso, iluminismo. E aí nós sempre vamos ver o jogo entre luzes e trevas. Então, vai ser as luzes da razão, como ciência, e as trevas da ignorância, como a religião ou o fato de não estudar, tá certo? É daí que vem, né, cunhado, duas palavrinhas, dois termos. Primeiro termo, Idade Média, porque eles cunharam o termo Idade Média como se esse período de 1000 anos fosse um período tampão, ou seja, fosse um período de transição entre a Idade Antiga, considerada boa, e a Idade Moderna, considerada boa, porque eles consideravam a Idade Média como coisa ruim, tá certo? E também o termo Idade das Trevas para a Idade Média, e esse ele é mais difundido, né? Muita gente, inclusive até professor, utiliza esse termo Idade das Trevas, e é um termo errôneo, não é correto utilizar o termo Idade das Trevas para a Idade Média, porque ele é um termo ideológico, foi cunhado, foi pensado pelos filósofos iluministas, né, para denegrir, para falar mal da Idade Média, tá certo? Sendo que a Idade Média foi um período onde nós tivemos grandes descobertas, grandes criações, como as universidades. Então, nós tivemos muitas coisas que foram desenvolvidas na Idade Média, tá certo? Então, não é correto utilizar esse termo, tá? Ele é um termo tão somente usado, né, como uma forma de contrapor a Idade Moderna e a Idade Média, tá certo? E aqui, então, nós temos uma pintura, né, aonde há o jogo de luzes e sombras, para vocês poderem entender, né? Então, aqui, nós temos um pensador. Por que esse cara ele é um pensador? Primeiro que ele está manipulando, né, um instrumento científico. E segundo, que a luz ela está totalmente sobre ele, sobre a sua face. Então, a face dele está iluminando com conhecimento as outras pessoas. Olhem só. Então, ele, fazendo o experimento, ele está iluminando as outras pessoas. Por isso, reparem, toda a luz está saindo do centro desse pensador, do instrumento, e iluminando as pessoas. E as costas dessas pessoas, a borda da pintura, ela está escura. Ou seja, essas pessoas estavam nas trevas da ignorância, e com o conhecimento desse cientista, elas começaram a se iluminar com as luzes da razão. Então, as pinturas iluministas elas vão ter muito esse jogo entre luzes e sombras, tá certo? Entre luzes da razão e trevas da ignorância, utilizando o jogo de luzes e sombras. Continuando, vamos lá. Então, esse iluminismo, né, que a gente viu, vai ter vários tipos de pensador. Nós vamos ter cientistas fazendo pesquisas químicas, físicas, biológicas, e nós vamos ter também pensadores da área das ciências humanas, pensando em economia, pensando política, pensando sociedade, pensando filosofia, tá certo? E o foco da nossa aula é justamente a parte desses pensadores que pensam, né, que vão
estabelecer, né, critérios, que vão estabelecer pactos para a sociedade, né, que vão mudar a forma de ver a sociedade. Então, nós vamos ter dois tipos de pensadores, que, no geral, eles vão ser chamados de anti-absolutistas, ou seja, de anti-absolutismo, porque todos eram contra o absolutismo, todos eram contra o poder do rei, todos vão criticar aquele poder do rei que a gente viu na aula passada. Então, nós temos os pensadores do liberalismo político, que vão se contrapor ao absolutismo, né, a política absolutista, e os pensadores do liberalismo econômico, que vão se contrapor ao mercantilismo. Para quem não lembra, o absolutismo é o poder político do rei, e o mercantilismo, o poder econômico do rei. Então, são dois lados da mesma moeda. Como a mão direita e a mão esquerda. São dois instrumentos utilizados pelo rei, tá certo? Então, vamos primeiro para o liberalismo político, que é a crítica ao absolutismo. Vamos ver os pontos que cada um vai criticar. O primeiro pensador que a gente vai ver, John Locke, pensador inglês, tá? Esse pensador aqui, ele vai criticar a ideia de Bossuet. Para quem estudou Revolução Inglesa, o John Locke que vai dar o fundamento legal, né, o fundamento filosófico e sociológico para aquela sociedade retirar, né, o rei do poder, como vocês já podem ter estudado na Revolução Inglesa. Mas o que ele faz? Qual que é o pensamento de John Locke? Ele vai se contrapor ao Bossuet. A gente viu que o bispo Bossuet, ele disse, né, ele defende o direito divino do rei. Ou seja, ele disse, se Deus criou o rei na família real, é porque Deus quer ele na família real. Então os homens não podem criticar e retirar o rei do poder, porque eles indo contra o rei, estão indo contra a vontade de Deus. John Locke vai falar o quê? Vai falar assim, ó, pessoal, esqueçam o que o Bossuet falou. Ele vai falar, não é Deus que escolhe o rei. O rei, ele é rei não porque Deus quis. O rei, ele é rei pela vontade do povo, pelo consentimento dos governados. Ou seja, o rei só é rei porque o povo aceita ele como rei. Então, olha como isso se inverte. Ó, se for Deus que coloca o rei no poder, você criticando o rei, você critica Deus. Então, quem pode mais do que Deus? Ninguém. Então, ninguém poderia tirar o rei do poder. Mas se é o povo que coloca o rei no poder, esse mesmo povo que coloca, ele pode tirar. Então, com isso, olha a inversão. Com isso, ele cria a ideia de que o poder pode ser contestado, de que o rei poderia ser contestado se ele não cumprisse seu dever. E qual era o dever? Defender a vida, a liberdade e os bens das pessoas. Se o governo não cumprisse esses três requisitos, ele poderia ser contestado e, inclusive, retirado do poder. Por último, John Locke também vai defender a tolerância. Como a gente viu, né, o rei ele não tolerava ideias contrárias, ele censurava. E o John Locke vai defender que não, que as pessoas não podem ser censuradas pelos seus pensamentos, que as pessoas deveriam ter direito de se expressar, né, direito à liberdade de expressão. Então, são coisas que vão marcar muito o iluminismo. Continuando, o próximo pensador, Montesquieu. O Montesquieu, ele era francês, tá? Ele era um nobre, mas um nobre esclarecido, um nobre que defendia o pensamento iluminista. São todos pensadores burgueses, né? Pensadores que vão estar indo contra o poder da nobreza, né? Então, Montesquieu, ele pensava assim, ó, se uma pessoa for ruim, ela pratica o mal. Agora, se uma pessoa tiver poder total na sociedade, como um rei, e ele for ruim, quanto mal ele vai poder fazer? Não é verdade? Pensa a pior pessoa que vocês conhecem, seu inimigo mesmo. E agora imagine ele com poder total. Ele pode te prender que não vai dar nada. O que ele decidir sobre a sua vida é isso mesmo. Não tem contra quem recorrer. Não tem como recorrer.
Imagina quanto mal essa pessoa ia fazer. Então Montesquieu pensou assim: não tem como eu garantir, né, que o rei ou o presidente ou quem for ocupar o poder seja uma pessoa boa. Não tem como eu saber isso, não é? Porque às vezes ele só se mostra mal quando ele já está no poder. Não tem como eu saber isso. Então o que eu vou fazer? Eu vou, em vez de eu dar poder total para essa pessoa, eu vou dividir o poder dela. Então eu vou dividir o poder dela em três, que é a proposta dos três poderes. Eu vou dividir em três. Eu vou dividir em executivo, em judiciário e legislativo. E cada um com sua função. Então vamos lá. O legislativo vai ser o responsável por fazer as leis, que é aquilo que pode ou não pode ser feito na sociedade. O executivo, ele vai executar essas leis. Por isso, o executivo controla as forças armadas e as polícias militares, tá certo? Ele vai executar as leis. E o judiciário vai julgar as pessoas que transgredirem aquelas leis. Então vamos lá, o legislativo aprova. Todas as pessoas devem ter direito à educação. Beleza, aprovou. Então o executivo, todas as pessoas têm que ter direito à educação, então eu vou construir escolas, vou pagar professores, né, para poder educar essas pessoas, né? E aí o judiciário vai entrar se alguém descumprir esse direito. Vamos supor, um diretor não quer dar matrícula para o aluno, né? No caso da educação pública, um diretor não quer matricular o aluno. Então, aí o judiciário vai lá e falar que ele está descumprindo a lei, tá certo? Então, com isso, esses três poderes, eles se fiscalizam e eles não permitem que uma pessoa só faça muito mal, porque se um for ruim, os outros vão entrar, né, para controlar aquele poder que está saindo do eixo, tá certo? Vamos lá, continuando. Então, essa foi a proposta de Montesquieu, que era muito inteligente. Continuando, nós vamos ter Rousseau, tá? Rousseau também é um pensador, né, iluminista. Ele vai vir de encontro com John Locke, tá certo? E ele vai falar o quê? Ele vai pensar assim: verdade, John Locke estava certo. Realmente, quem coloca o rei no poder é o povo. Então, entre o povo e os governantes, entre a sociedade, existe um contrato social. O que é esse contrato? Nesse contrato social, a sociedade estabelece o que pode e o que não pode ser feito na sociedade, ou seja, as leis, tá certo? E então essas leis também pode ser chamado, né, a máxima lei que a gente tem é a Constituição, tá certo? Que é a máxima lei de um país. Então, essa Constituição, essas leis estabelecem a relação entre governante e governado, entre aquele que comanda, né, e os cidadãos, tá certo? Então vamos lá. O governante tem que manter o bem-estar da população, dos governados, e aí os governados conseguem, né, os poderes para o governante. Caso o governante prejudique o povo, caso o governante não garanta o bem-estar da população, ele pode ser retirado do poder, tá certo? Então, a ideia de Rousseau, ela vai de encontro, né, ela complementa a ideia de John Locke, tá certo? Continuando, nosso quarto e último filósofo, né, último pensador do liberalismo político é Voltaire, tá? Voltaire, ele era um escritor mais de romances, tá? Ele não era tanto um pensador político, mas ele vai defender muito a ideia de tolerância, né? Voltaire ficou preso por muito tempo, porque ele escreveu alguns romances, umas peças criticando muito o rei. Então ele ficou muito tempo preso, tá? E com isso ele defendia a ideia de que as pessoas tinham o direito de expressar sua opinião, que elas não poderiam ser presas, né, por aquilo que elas pensavam. Então isso ele defende a liberdade de expressão. No geral, como vocês podem ver, esses quatro pensadores do liberalismo político, eles defendem, né, o poder emana do povo e a liberdade de expressão, né, a tolerância. Então, no geral, eles defendem isso, que são duas coisas que vão colocar em xeque, que vão atacar o âmago do absolutismo, vão atacar o coração do absolutismo.
É um veneno que é colocado no absolutismo e que vai corroendo ele aos poucos, tá certo? Vamos lá, segunda parte. Como a gente viu, né? Absolutismo, poder político. Então, contrário ao absolutismo, nós tínhamos o liberalismo político. Agora, contrário ao mercantilismo, que era o poder econômico do rei, nós temos o liberalismo econômico. Lembrando, as palavrinhas liberalismo vem de liberdade, de liberar, de liberal, liberdade, tá certo? Então, nós vimos a liberdade política, agora a liberdade econômica. Vocês estão com sorte, porque o pensador da liberdade econômica, do liberalismo econômico, que a gente vai estudar, é um só, Adam Smith. Adam Smith, ele é antimercantilista, ele era totalmente contra o mercantilismo, porque lembra que o mercantilismo era o Estado, o rei controlando a economia, e o Adam Smith, ele era contra a intervenção do Estado na economia. Ele falava, não, o Estado não tem que intervir na economia. Não precisa de um rei ditando as regras do que a economia deve fazer ou não. Basta deixar a lei da oferta e da procura regular o mercado. Aí o rei falava, mas o que é isso, a lei da oferta e da procura? É simples. Simples. Tá? Se tiver muita oferta e pouca gente querendo comprar, o preço vai cair. Tem muito querendo vender e pouco comprando, o preço vai cair. Não é? Se tiver pouca oferta e muita procura, o preço vai subir. Mas como que funciona isso, professor? É simples. Você está aí na sua sala de aula, né? Vamos supor que não tivesse a pandemia. Aí você fala, vou começar a vender trufa. Aí tem uma só pessoa vendendo trufa na escola inteira. E ninguém mais pode comprar trufa a não ser dessa pessoa. Ou seja, a oferta é pouca e a procura alta. Todo mundo é apaixonado por trufa e quer a trufa. Então, como tem muita gente querendo comprar, né? Tem 20 pessoas querendo comprar e ela só tem 10 trufas, ela pode cobrar o preço que ela quiser, o preço vai subir. E aí as pessoas veem, nossa, ela está vendendo a trufa por 10 reais, eu também vou começar a vender. E aí mais 3, 4 pessoas começam a vender a trufa por 2 reais. Ela que estava vendendo por 10 vai ter que abaixar para 2, senão ela vai falir. Então, conforme a oferta foi aumentando, conforme a oferta foi aumentando, os preços foram diminuindo, porque não tinha tanta gente para comprar aquele tanto de produto, tá certo? E o Estado? Como é que o Estado vai ficar, né? Não vai servir para nada? Vai virar anarquia? Não vai precisar ter Estado? Vai ser um anarcocapitalista, né? O ZANCAP? Não. A função do Estado vai ser duas coisas: segurança e justiça. Segurança, manter, né, o controle da sociedade, né, para que não vira baderna, não vira bagunça. E justiça, julgando quem transgride a lei, né, e fazendo cumprir os contratos. Uma das coisas mais, e aí para quem é liberal, quem se diz liberal, uma das coisas mais importantes do liberalismo é o cumprimento dos contratos, tá certo? Então, a justiça feita pelo Estado é fazer com que as pessoas que assumiram o contrato cumpram aquele contrato, né? Então, seria essa a função do Estado, tá certo? Espero que vocês tenham entendido a função, né? O que é esse iluminismo, tá certo? Todo esse pensamento vai fazer um questionamento ao absolutismo que vai levar, né, à queda, a uma revolução, lá a Revolução Francesa, no final do século XVIII, tá certo? Então, espero que tenha entendido. Comenta aí, deixe suas dúvidas nos comentários, curtam o meu canal, tá? Se inscrevam, curtam o vídeo aí e muito obrigado por ficarem até aqui. Bons estudos para todos!